respiratórias, ou, entre aspas, dizendo, não respiratórias para o sistema respiratório, e que nós recrutamos o sistema respiratório também. Então, o equilíbrio térmico. Então, eu não estou dizendo aqui que o sistema respiratório é um sistema que faz manutenção da temperatura corporal, tá? Não estou dizendo isso. Na verdade, quem controla a temperatura corporal é o cérebro, o hipotálamo, que regula a temperatura. Todos nós somos seres homeotérmicos e temos uma temperatura controlável. Mas, ao longo do trato respiratório, de nariz até brônquios, nós temos que um ar deve ser preparado para chegar em condições ideais. E essa preparação envolve o quê? Um aquecimento desse ar. Então, por isso, um equilíbrio térmico do ar. Manutenção do pH. Como eu comentei, o sistema respiratório mantém os níveis de CO2 adequados. E esses níveis são mantidos pelo funcionamento adequado do sistema respiratório. Então, se eu aumentar muito o CO2 dentro do organismo, vocês concordam que o pH vai cair? É claro isso para todo mundo? Sim. Como que vai ocorrer um tamponamento do meu sistema? Do organismo como um todo? Alguém poderia falar, bom, mas tem o sistema renal que vai secretar bicarbonato na circulação, mas isso leva tempo, tá? Questão de horas para que isso possa ocorrer. Rapidamente, o sistema respiratório hiperventila para eliminar o excesso de CO2 e tentar regular, corrigir esse excesso de pH. Lavando muito CO2, o pH tende a restabelecer. Tá? E o mesmo numa situação em que eu estou numa redução dos níveis de pH, por exemplo, ou o aumento do pH. Então, uma situação em que a pessoa entra em casos de vômitos de maneira muito repetida. Tá? Então, o que vai acontecer? Tem o pessoal aí que vai para Interodonto, Interunesp, sempre vai entrar numa situação de alcalose respiratória. Certo? Então, o que vai acontecer? Perde muito ácido, vai alterar o pH, vai ficar com um pH muito alcalino, por isso uma situação de alcalose. O que o sistema respiratório vai fazer? Vai desligar, vai hipoventilar. Porque se eu hipoventilar, eu vou acumular CO2 dentro do organismo para recuperar o pH ou o H+, que estava abaixo, que eu estava perdendo. Tá? Então veja que o sistema respiratório é um sistema que rapidamente tenta controlar o tamponamento do pH, tá? Aumentando ou diminuindo a frequência respiratória. Circulação pulmonar. Eu comentei que nós temos 300 milhões, até mais, de capilares, chamados capilares alveolares, ao redor dos alvéolos. E tem um fluxo de sangue constante nessa região. Porque nos alvéolos nós temos o quê? Ar. E esse ar vai ser transportado para onde? Para esses capilares. Então precisa ser uma circulação tão efetiva e tão importante e evitando a formação de quê? De êmbolos. Êmbolos nada mais é do que formação de bolhas de ar no sistema cardiovascular. Tá? O endotélio pulmonar. Então estamos falando agora dos capilares alveolares. O meu endotélio tem enzimas. Qual é a principal enzima que tem no endotélio pulmonar? Que caiu na prova. Onde a angiotensina é formada? Na sua grande maioria das vezes. No endotélio pulmonar, não é? A angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2, em qual enzima? É fantástico como assim, ó. Mas eu também já fui assim. Você faz a prova e deleta, né? Da mente. Enzima conversora de angiotensina, não é? Converte angiotensina 1 em angiotensina 2. Está presente aonde? Nas células endoteliais. Aqui no pulmão tem mais porque nós temos uma rede vascular pulmonar muito mais considerável. Tá? Em situações de defesa, veja, os alvéolos pulmonares estão em íntima relação com quem? Com o ar ambiente. Então tem uma grande quantidade de macrófagos presentes dentro dos alvéolos pulmonares para combater uma infecção primária aí. Durante a fonação, olfação, durante o sono, durante o parto normal. Veja, são todas relações em que o sistema respiratório é recrutado. Então, durante o parto normal, então a mulher quando precisa expulsar o feto, ela precisa fazer apneias, precisa forçar a expiração para poder
conseguir expulsar o feto de maneira adequada. Tá? Então veja situações não tão clássicas, mas que recruta o sistema respiratório e a participação desse sistema. Bom, de uma maneira didática, nós podemos dividir o sistema respiratório em praticamente 3 fases, tá? Chamadas de zonas. Então, a zona de transporte, que ela vai desde o nariz até próximo dos bronquíolos, tá? Essa zona de transporte, nós vamos ter que esse ar vai ser preparado para chegar em condições adequadas nas unidades respiratórias, portanto, nos bronquíolos respiratórios ou nos chamados alvéolos pulmonares. A zona de transição é uma pequena porção de transição entre as zonas de transporte e as zonas respiratórias, em que nós temos algumas células ainda ciliadas, algumas células com quantidades de muco, e depois a zona respiratória, que são os chamados alvéolos pulmonares, que é onde ocorrerá de fato as trocas de gases. Tá? Então vejam, aqui é uma figura esquemática que mostra essa organização morfofuncional do sistema respiratório. Então se a gente for pegar nariz, faringe e laringe, até traqueia, nós temos um tubo único, não é? Por isso eu estou considerando aqui a minha traqueia como a primeira geração das minhas vias de condução do meu ar. Tá? Então a geração chamada 0. Então de uma média geral da população, a traqueia tem um diâmetro aí de 1,8 centímetros de diâmetro. Tá? Nós temos uma única traqueia, não é? E nós temos uma área. Se eu pegar a traqueia e medir a área da minha traqueia, eu tenho uma área de 2,5 centímetros quadrados. Ok? Bom, da traqueia nós vamos ter uma divisão entre brônquio direito e brônquio esquerdo. Então eu tenho uma primeira divisão, certo? Um tubo único que dividiu em 2, uma primeira divisão. Veja que a área, centímetros diminuiu e a área também diminuiu. Veja que ao longo do trajeto, desde a traqueia até os meus sacos alveolares, que são os meus alvéolos pulmonares, nós temos 23 divisões das vias de condução do meu ar. E o que é mais interessante de ser notado nessa figura é o fato de que na traqueia eu tenho uma área de 2,5 centímetros quadrados e nos meus alvéolos pulmonares, na 23ª divisão, eu tenho um diâmetro muito pequeno, obviamente, dos meus sacos alveolares, mas olha a área, 10.000 centímetros quadrados. Por que isso? Porque o que eu estou considerando aqui é a área da seção transversal de todos os alvéolos pulmonares. Tá? Eu estou pegando uma unidade, sacos alveolares, e calculando a área de todos os sacos alveolares. Lembra que nós temos uma área do pulmão de quanto? De 100 metros quadrados. Não é? Então veja o tamanho do pulmão. Então isso vai ser importante para não só o fluxo de ar ao longo das minhas vias respiratórias, mas também para que tenhamos um transporte adequado, com uma baixa velocidade do fluxo de ar nessa região, para que os transportes possam ocorrer de maneira efetiva. O raciocínio é exatamente o mesmo de quando foi discutido hemodinâmica. Não é? Eu tenho uma aorta, que tem um determinado calibre, que tem uma determinada área, até eu chegar nas minhas células endoteliais, certo? De um determinado tecido. Determinado capilar, certo? Nos capilares. E a área da seção transversal dos capilares não era muito maior do que a área da aorta, que é o maior vaso sanguíneo que nós temos. E aí nós tínhamos o quê? Uma baixa velocidade do fluxo de sangue, o que permitia um transporte sangue-tecido de maneira efetiva. Aqui é a mesma coisa. Então, nós vamos ter uma elevada área com uma baixa velocidade. E veja, se nós dividirmos de maneira didática aquelas zonas, então da traqueia até praticamente a 16ª geração, nós temos a chamada zona de transporte, que é onde nós vamos ter aquele preparo
da minha via, do meu ar, que deve chegar em condições adequadas nas zonas respiratórias. Então, essa primeira fase de transporte, o ar está sendo simplesmente carregado e preparado, portanto, filtrado, umidificado e aquecido. Tá? Então, veja que eu tenho as vias respiratórias, então traqueias e brônquios e as várias subdivisões até chegar aqui nas unidades respiratórias. E percebam que a velocidade, veja como a velocidade diminui ao longo das gerações. Mas por outro lado, olha a área da seção transversal. Então se eu chegar em alvéolos, eu tenho uma baixa velocidade do ar passando, mas como eu tenho a área muito grande de alvéolos pulmonares. Tá bom? Depois eu volto lá. Então veja as funções aqui. Se aqui eu posso dividir nas 3 fases, ou nas 2 fases, as zonas de transporte e as zonas respiratórias. Tá? Então veja, inicialmente eu tenho o quê? Células ciliadas, eu tenho glândulas mucosas que secretam muco nas vias aéreas, cílios que vão estar filtrando esse ar, esse muco vai ajudar também no aquecimento das minhas células. Eu tenho músculo liso, tá? Tenho cartilagens presentes, então traqueias, broncos, são todas áreas cartilaginosas, né? Eu tenho músculo liso, e o músculo liso serve para receber inervação autônoma, porque eu comentei que o sistema respiratório é um sistema motor, não comentei? Mas alguém poderia ter me questionado, mas e o sistema nervoso autônomo? Não participa do sistema respiratório? Ninguém me questionou isso. Eu não tenho broncoconstrição e broncodilatação? Vocês não viram isso em neurofisiologia? Não é? Não, lógico que viram. Certeza que viram.